Olá, pessoal. Continuando o nosso assunto aí, nós vamos estar estudando a polaridade das moléculas. Nós temos que lembrar que polaridade vai estar muito relacionado àquela propriedade periódica chamada eletronegatividade, que é a propriedade na qual o átomo apresenta maior tendência a receber elétrons. Tudo bem? Então vejam vocês aqui que nós temos uma tabela de polaridade, de eletronegatividade, e o elemento mais eletronegativo é o flúor, tá? O que é necessário nós entendermos aqui, né? Os três elementos que são, assim, os três, quatro elementos que a gente tem que lembrar que são mais eletronegativos são flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio e bromo, né? É, os professores costumam falar que é o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Claro, o cloro ele é mais eletronegativo que o nitrogênio e o bromo tem a mesma eletronegatividade do nitrogênio. Esses cinco aqui são os elementos químicos mais eletronegativos. Mas o que, que acontece, pessoal? A ligação ela pode ser uma ligação apolar ou uma ligação polar. Vejam vocês, quando nós temos uma ligação formada pelo mesmo átomo de um elemento químico, nesse caso aqui o hidrogênio, olhem aqui, ó, nós temos o H2, então tem o núcleo de hidrogênio aqui e o núcleo do outro átomo de hidrogênio aqui. Então, no compartilhamento eletrônico da ligação química, essa nuvem eletrônica ela não vai se deslocar nem para um lado nem para o outro, tá? Mesma coisa o cloro. O cloro, né, se eu pegar dois átomos de cloro, então aqui ó, núcleo de um átomo de cloro, núcleo de outro átomo de cloro, não vai ocorrer deslocamento dessa nuvem eletrônica, nem para um lado, nem para o outro. Tudo bem? Agora, se nós pegarmos um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, o cloro, vocês lembram lá? O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Né? O hidrogênio tem eletronegatividade 2,2 e o cloro tem eletronegatividade 3,2. Então, vocês lembram lá do que era eletronegatividade? Né? É a propriedade na qual o átomo apresenta maior tendência a receber elétrons, ou seja, ele tem, em uma ligação química, ele tem maior força para atrair elétrons para si. O que, que vai acontecer? Né? O cloro, por ser mais eletronegativo, vai atrair mais para próximo ao seu campo essa nuvem eletrônica. E aqui, né, no campo do átomo de cloro, vai ficar negativo. E no campo do hidrogênio vai ficar positivo, porque essa nuvem eletrônica do compartilhamento foi deslocada. Então nós temos a molécula polar, desculpe, nós temos a ligação covalente polar, tá? Quando tem átomos com diferentes eletronegatividades, e nós temos a ligação covalente apolar, sem polo, né? Que é quando acontece com átomos de igual eletronegatividade. Tudo bem? Agora veja, pessoal. Aquilo que a gente estudou, né, que viu anteriormente, é polaridade das ligações químicas. Mas vai acontecer que as moléculas elas vão ter um comportamento, né, de polar ou apolar. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no nono ano a gente falava o seguinte: é, por que, que água e óleo não se misturam? Né? Porque a água é polar, a molécula da água é polar, e a molécula do óleo é uma molécula apolar. Então, turma, nós tínhamos visto a polaridade das ligações e agora é importante nós vermos a polaridade das moléculas, tá? Então vejam aqui, para isso nós vamos precisar recorrer aos vetores lá da física para verificar, né, se existe um vetor resultante. Quando aparece esse vetor resultante, que é chamado de momento de polo resultante, a molécula ela vai ser definida como molécula polar, se tem um vetor resultante.
Agora, quando não tem um vetor resultante, a molécula ela vai ser apolar. Vejam a importância disso para a gente entender o comportamento das substâncias. Então, uma substância polar, ela só se mistura a outra substância polar. Uma substância apolar só vai se misturar a outra substância apolar. Polar e apolar não se misturam, é o caso da água e do óleo. Tudo bem? Isso aí se chama miscibilidade, tá? Bom, continuando aqui, pessoal. Então, a molécula de hidrogênio. Veja, a força da eletronegatividade, né? A força eletronegativa do hidrogênio nessa ligação vai tender aqui, né, para o hidrogênio e esse átomo de hidrogênio vai ter sua força eletronegativa, mas a força é igual. Então o que acontece? Esses vetores se anulam e a molécula é apolar. Então o momento de polo resultante, olhem aqui, é igual a zero. Mesma coisa aqui, ó, na molécula do flúor, do F2. A eletronegatividade do flúor vai tender a puxar os elétrons em sentido favorável a esse flúor. No outro átomo de flúor, mesma coisa. A eletronegatividade tende a atrair esses elétrons para cá. Mas é a mesma força eletronegativa. Então, essa força eletronegativa vai anular essa força eletronegativa. E logo, nós vamos ter um vetor de polo resultante igual a zero. Ou seja, não existe vetor porque esse vetor anula esse. Tudo bem? Outra molécula polar aqui, que ele está mostrando para nós. Molécula do CO2. Percebam, nós temos o átomo de carbono, né, e o de oxigênio. Nesse caso, o oxigênio é mais eletronegativo. A força do oxigênio nesse sentido, força dessa outra ligação de oxigênio nesse sentido. Esses vetores aqui, o que vai acontecer com eles? Eles vão se anular. Tudo bem? Nessa molécula aqui, na molécula chamada trigonal plana e na tetraédrica, também os vetores vão se cancelar, tá? Veja, pessoal, esses dois vetores vão dar um vetor resultante aqui no sentido para baixo, mas de mesma força e intensidade que o de cima, tá? E esse vetor aqui, ele vai se anular com esse. Tudo bem? Então, em moléculas trigonais e em moléculas tetraédricas, desde que o ligante seja o mesmo nas extremidades, a molécula, esses vetores vão se cancelar, tá? E a molécula ela vai ter comportamento apolar. Agora, claro, se tivesse um átomo diferente aqui, a molécula seria polar. Se tivesse um átomo diferente aqui do flúor, no caso das extremidades, a molécula também seria polar, né? Trigonal e tetraédrica só será apolar quando, né, o ligante da extremidade for o mesmo elemento. Tudo bem? Molécula de água. Observe que na molécula de água, por ela ser angular, você vai ter um vetor no sentido do oxigênio e outro vetor também no sentido do oxigênio. Se nós colocarmos esse vetor, vocês lembram lá da física? A gente pega esse vetor, daí pega esse outro vetor e coloca, né, aqui a ponta desse vetor no início desse. Ele vai dar um vetor resultante. Ou seja, a nuvem eletrônica está indo em sentido ao oxigênio. Eu tenho esse vetor resultante. Os vetores não se anulam. O momento de polo é diferente de zero. A molécula da água é uma molécula polar. Tudo bem? Pessoal, esse experimento infelizmente ficou, né, para uma outra situação. Né? Aqui, pessoal, nós temos, né, aquilo que eu venho dizendo. Substância polar tende a se dissolver em substância polar. Substância polar tende a se dissolver em substância polar. É a lei do semelhante dissolve semelhante. Alguns exemplos aí. Por que mecânico, por exemplo, não usa água para tirar a graxa da mão? Porque a graxa é uma mistura apolar. Então, o que o mecânico tem que fazer? Ele vai utilizar gasolina, tá?
utilizando gasolina, a gasolina consegue arrastar essas moléculas de graxa. Por quê? Porque gasolina é apolar e a graxa também é apolar. Assim elas se misturam, uma se dissolve na outra. Tá? Às vezes é necessário nós utilizarmos o sabão. O sabão, o detergente. O detergente ele tem uma cauda polar e uma cauda apolar, que acaba arrastando, né? Por exemplo, você vai lavar, você está com a mão suja de graxa e você vai lavar com água apenas. Não vai arrastar, não vai sair, porque os dois não se misturam. Agora, se você colocar detergente, o detergente quebra a tensão superficial da água, por ele ter uma extensão polar e uma extensão apolar. Então, a extensão apolar do sabão se liga, consegue arrastar a graxa, né? A sua extensão apolar. Tudo bem, pessoal? E para finalizar a aula, existem as forças intermoleculares. Então, o que são essas forças intermoleculares? As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre as moléculas. Então, pessoal, existem as interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido, que vai acontecer em moléculas apolares, tá? Então, quando a molécula é apolar, por um breve momento, por uma descarga elétrica, por alguma influência do meio, tá? Vai ocorrer de uma molécula apolar, por um breve momento, se tornar apolar. Por isso que é chamado de induzido. Tá? É de polo instantâneo, a molécula é apolar. Ela não tem polo, não tem carga. Mas, de repente, alguma situação causou uma polaridade nessa molécula. E essa situação faz com que ocorra uma ligação daí. Então, vejam aqui, ó, nós temos os átomos de hélio, que por um breve momento ocorreu uma instabilidade e eles vão se ligar. Mas o hélio é apolar. Ou uma outra molécula, né, de algum outro átomo aí, apolar, que vão por um breve momento vão polarizar e vão criar uma interação, tá? Então existem três tipos de ligações intermoleculares: a ligação de polo instantâneo e de polo induzido, que é a interação que acontece entre moléculas apolares, tá? A interação de polo, que vai acontecer em moléculas polares. Veja só, ácido clorídrico. O hidrogênio, a parte do hidrogênio é positiva, a parte do cloro é negativa. Vai ocorrer uma interação aqui, ó, entre a parte positiva de uma molécula e a parte negativa da outra. Tudo bem? Então, ó, ácido clorídrico, uma molécula aqui, ácido clorídrico, outra molécula aqui. A parte negativa interage com a positiva da outra molécula e a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa. Esse tipo de interação é chamado de polo-dipolo e acontece em moléculas polares, tá? E vai ter a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo de interação de polo-dipolo, mas é quando a gente tem o hidrogênio ligado àqueles 5 elementos bastante eletronegativos: flúor, oxigênio, nitrogênio. Lembre sempre, quando eu tenho o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, esses 3 elementos, a gente vai ter a chamada ponte de hidrogênio, porque o hidrogênio é muito fraco, né? Então o oxigênio, o flúor, o nitrogênio atraem na ligação com bastante força, então forma uma polaridade mais acentuada, mais forte. E essa interação daí é mais forte. Então, só lembrando, né, pessoal? 3 tipos de interações intermoleculares. A primeira acontece em molécula polar, interação de polo instantâneo e de polo induzido. Desculpe. A segunda, interação de polo-dipolo, que acontece em moléculas polares. E a terceira, ligação de hidrogênio, que é um tipo de interação de polo-dipolo, só que vai ocorrer em moléculas que têm o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tudo bem?